tamanho do templo em Jerusalém. Então era uma cidade, para os padrões da época, até grande, mas para a nossa realidade, uma cidade pequena, que tinha 25 mil pessoas vivendo e mais 100 mil visitantes. Então teríamos naquela semana aproximadamente 125 mil pessoas circulando nas pequenas ruas de Jerusalém. No dia 7 de abril do ano 30, logo cedo, um grande tumulto começa a acontecer na Porta do Petróleo, que era onde o governador da época, Pôncio Pilatos, fazia as suas sessões, dava as suas sentenças e os seus julgamentos. Nós sabemos que naquela época um homem havia sido preso, um ladrão, um homem que fazia coisas erradas naquela época, e na Páscoa era muito comum se soltar presos. E Jesus havia sido preso, acusado por alto se intitular o Filho de Deus e por pregar um evangelho que não era aceito entre os grandes homens de Jerusalém. De manhã logo cedo o tumulto começa a acontecer. Naquele tempo a tecnologia usada era o boca a boca. Quando algo acontecia na cidade, algumas horas depois, chegava-se ao outro lado da cidade com informações distorcidas, porque a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha telefone, então era o boca a boca. E aquele tumulto começou a acontecer dentro da cidade de Jerusalém, e cerca de 7, 8 horas da manhã, praticamente toda Jerusalém sabia o que estava acontecendo, e as pessoas começaram a se aglomerar e a se afunilar próximo de onde estava acontecendo aquilo. Pôncio Pilatos não queria condenar Jesus, mas a multidão gritava, muitos gritavam apenas por influência dos outros, porque não sabiam na verdade nem o que estava acontecendo. Então viam algumas pessoas dizendo: crucifica-o, 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 e foram, vou dizer assim na linguagem de vocês jovens, na onda, foram na maré do que as pessoas diziam e começavam a pedir a crucificação. Pôncio Pilatos não viu outra saída a não ser condenar Jesus à morte pela crucificação, que era uma morte dada apenas para bandidos, para ladrões, para assassinos. Era uma morte vergonhosa. Mesmo assim, o povo pediu que o Filho de Deus fosse crucificado, porque eles viam o Filho de Deus como um ladrão, como um assassino, como um bandido, como um homem terrível. Apesar que nos 3 últimos anos e meio ele apenas pregou a verdade, o amor, a salvação e a libertação do povo de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu recuperar o fôlego. Às 9 horas da manhã, fora dos muros de Jerusalém, em uma colina chamada Gólgota, a multidão sai da cidade e fica aos pés da colina. Gólgota, conhecido por caveira. E ali os soldados romanos estavam fixando na rocha da montanha 3 cruzes. À direita e à esquerda tínhamos 2 ladrões, e no meio estava o Filho de Deus. As 3 cruzes são fincadas na terra, e Jesus, junto com os ladrões, são erguidos diante da multidão. Como eu havia dito, Jesus havia sido condenado por auto se intitular o Filho de Deus, como está escrito no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 5. Jesus Cristo está na cruz, e muitos que ali estavam zombavam das coisas que ele fez e anunciou. Se você ver na sua Bíblia, Mateus capítulo 27, versículo de número 40, diz que o povo zombava e dizia: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas,
salva-te a ti mesmo, se és verdadeiramente o Filho de Deus, desce da cruz. Então o povo passava e zombava. Ele estava lá, sangrando, desfigurado, irreconhecível, cheio de dores. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. E ainda assim o povo zombava, passava e dizia: desce da cruz para nos provar que és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas aquela multidão não sabia que Jesus estava ali não era para provar que era Filho de Deus. Jesus estava ali para cumprir a missão que ele firmou nos céus com o seu Pai, de vir para salvar a humanidade da condenação ao inferno. Não pense você que Jesus desceu no mundo para nos salvar de coisas terrenas. Não foi isso que ele veio fazer. Jesus veio nos salvar da condenação do inferno. Jesus veio nos salvar da segunda morte. Foi para isso que ele veio, porque se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse pregado, nós estaríamos condenados ao inferno. Iríamos nascer, crescer, viver e morrer, e irmos diretamente para o inferno. Então, quando ele está na cruz, a multidão não sabe, mas ele sabe que o seu sacrifício é importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os nossos pecados estavam sobre ele. Do primeiro homem ao último homem que nasceu na face da terra, todo o pecado estava imputado no corpo de Cristo. E ele estava dizendo: eu irei suportar, para que todo aquele que o Pai me deu, eu não o lançarei fora, eu não perderei nenhum. Por isso eu aguentarei todo o sofrimento até entregar o meu espírito. Aleluias. O Filho de Deus estava levantado acima de todos, atraiu todas as multidões que ali estavam. Todos assistiam admiradamente àquela execução. E mesmo assim, no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, mesmo sendo xingado, ele ainda tem forças para orar pela multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Às 15 horas, exatamente às 3 horas da tarde, no livro de João, capítulo 19, versículo de número 30, Jesus diz: está consumado. E no livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 46, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre na cruz, fincada na colina do Gólgota, às 3 horas da tarde. O Filho de Deus está morto. A história diz que o céu se escurece e a ira de Deus recai sobre Jerusalém. Imagina um dia de sol, era aquele dia. Até o meio-dia, nem nuvens haviam no céu. E do meio-dia às 3 horas, historiadores judeus, Flávio Joséfo diz que Jerusalém começou a ficar negra, o céu começou a se escurecer e o dia se transformou em noite. No horizonte surgiram raios, trovões, relâmpagos, e a terra tremeu às 3 horas da tarde, na hora em que Jesus rendeu seu espírito ao Pai. A Bíblia também nos diz que naquele momento que a terra tremeu, o véu do templo, que era a atração principal, que era o lugar onde todo mundo queria ver, onde todo mundo queria visitar, e o véu do templo, ele era a atração principal daquele lugar, ele rasga de cima a baixo. Detalhe,
O véu do templo, ele tinha 18 metros de altura, segundo está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, 30 côvados de altura, e o rei Herodes havia mandado aumentar mais 10 côvados, o que daria hoje 18 metros de altura, e a sua espessura era de 12 centímetros. 12 centímetros. O historiador Joséfo diz que se colocássemos cavalo, um numa ponta e outro na outra ponta, os cavalos não eram capazes de partir em dois o véu, de tão grosso que ele era. Um véu feito de linho fino, de cor azul e escarlate, que é o vermelho e roxo. E quando a terra tremeu, ele se parte de alto a baixo, Deus dizendo: vocês erraram, vocês mataram o meu filho. Aleluia. Na hora que Jesus morre, a multidão fica apavorada e se dispersa. E ali no Gólgota fica apenas alguns soldados romanos, Maria Madalena, João seu irmão, Maria sua mãe e o senador José de Arimateia, que antes de Jesus morrer já havia ido ao governador solicitar o seu corpo para ser sepultado. Ele cede um túmulo que foi cavado na rocha, um túmulo onde ele mandou preparar com boas especiarias, e o pano que envolveria o corpo de Cristo era de linho fino. Jesus tinha um túmulo de rico, apesar de ser pobre. O senador preparou tudo isso porque ele era discípulo de Jesus. Antes das 18 horas, Jesus ele é colocado no túmulo, a pedra é rolada e o governador manda selar a pedra. Jesus está morto. Os discípulos estão dispersos. Acabou a era do profeta messiânico. Acabou a era de Jesus para aquele povo que queriam matá-lo. Nós acabamos com Jesus, ele morreu. Mas ninguém lembrou das palavras que ele disse. Ninguém acreditou, nem os próprios discípulos, naquilo que ele havia ensinado, ou não prestaram atenção. Então, os discípulos estão dispersos, e quando chega o sábado que eles se reúnem, estão amargurados e tristes, e se afogam nas suas próprias lágrimas. Eu imagino Pedro, como não ficou Pedro? Pedro tinha sido indicado para suceder Jesus, era para ser o homem mais forte, mas Pedro estava arrasado, abalado, em lágrimas. Pedro não lembrava dos ensinamentos que ele havia dito, das coisas que ele havia falado. Não, Pedro apenas lembrava que eu neguei Jesus, eu neguei o Mestre. Ele se sentiu a pior pessoa do mundo. A Bíblia diz que ele se tranca, ele se esconde, ele não quer mais saber de nada. Os discípulos vão ao seu encontro, ele não quer conversa com ninguém. E o sábado passa. E chega o domingo de manhãzinha, logo cedo. Aleluia. A Bíblia diz que Maria Madalena e outra Maria decidem ir ao sepulcro. E ao se aproximarem da tumba, elas percebem que um grande temor de terra aconteceu. Elas se apavoram. E ao chegar perto da tumba de Jesus, ali está o ser que desceu do céu, o anjo, que se assentou sobre a pedra. Mas o túmulo estava aberto. A Bíblia diz que os guardas, ao verem o anjo, eles tiveram tanto medo, mas tanto medo, que eles ficaram paralisados como mortos. E o anjo olha para Maria Madalena e olha para outra Maria e diz: ei, não tema. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. O Jesus que foi crucificado, que vocês vieram vê-lo, não está mais aqui. Aleluia. Pois ele ressuscitou, como havia dito.
Creio eu que na hora que o anjo fala, as lembranças vieram a Maria Madalena e a Maria, porque ele havia dito que em Mateus, deixa eu me achar, ele havia dito em João capítulo 10, versículo 18, que ninguém atira de mim, quem? A sua vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Lá na cruz, ele deu o seu Espírito. Ele disse: Pai, em tua mão eu entrego o teu Espírito. E ali ele expirou. E no domingo pela manhã, ele mesmo deu a si mesmo a própria vida. O anjo desceu apenas para abrir a rocha e avisar as mulheres que ele havia ressuscitado. Mas quando o anjo chega, ele não está mais ali. Aleluia! Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo. E manda avisar aos discípulos, aos 11 e aos outros, que ele está indo a caminho da Galileia à frente deles, para que lá eles possam se reunir. E agora eu venho para a mensagem. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo para cumprir toda a promessa que ele fez nos seus 3 anos e meio de ministério sobre a terra. Enquanto Jesus estava aqui, ele curou, ele batizou, ele ressuscitou mortos, ele salvou um ladrão na cruz, ele fez prodígios e maravilhas, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele acalmou o vento e o mar. Ele fez tudo isso para nos provar quem ele era. Ele fez tudo isso para nos provar que ele era o Filho de Deus. Ele fez tudo isso para nos mostrar que vale a pena nós sairmos um domingo como esse e virmos aqui adorá-lo, pois ele é o Filho de Deus. Aleluia. Antes de ir, ele nos fez uma promessa. Ele nos prometeu que iria, mas voltaria. Ele nos prometeu lá em João capítulo 14 que ele iria preparar-nos um lugar lá, e depois ele voltaria para nos buscar. Buscar quem? A igreja. Que igreja? A sua noiva. Que noiva é essa? Aquela que se prepara todos os dias, 24 horas por dia, à espera dele. Nós não podemos esquecer disso. Porque foi que ele ressuscitou? Para cumprir aquilo que ele havia falado que retornaria. Porque que ele está à destra de Deus? Para interceder sobre nossas vidas. Eu estava em casa ontem, estava lendo sobre o texto, e o Espírito Santo me trouxe algo ao coração. Quando Jesus estava na cruz, 33 anos e meio de sua vida já havia sido passado. Se nós formos para a história, nós vemos que existe um tempo antes de Jesus e um tempo depois de Jesus. Depois de Jesus começa depois do seu nascimento. Então ele viveu 33 anos e meio. Eu fiz as contas. Alguns historiadores dizem que 3 anos e meio de sua vida foram perdidos e só se passou a contar quando ele já tinha 3 anos e meio. Então a conta é o seguinte: estamos em 2021, hoje é dia 4, daqui a 3 dias é dia 7. Se eu não contei errado, há exatamente 1985 anos ou 1988 anos atrás, existe essa divergência entre os grandes teólogos. Jesus estava pendurado numa cruz, ou seja, estamos bem próximo do término do 2º milênio. É isso? Depois da morte de Jesus. Ele disse que antes de voltar, lá no livro de Atos, capítulo de número 1, ele disse que ninguém sabia, somente o Pai. Mas lá em Mateus capítulo 24,
Ele nos mostra as coisas que irão acontecer antes do seu retorno, porque Ele já ressurgiu, Ele já ressuscitou, Ele já está à destra de Deus, e Ele só está esperando o momento para voltar e buscar a sua igreja ataviada e preparada. Então eu me espantei, eu disse, mas o que é que o Senhor está querendo me dizer? E o Espírito me dizia, o milênio está próximo a se findar. Faltam de 15 a 18 anos para que o segundo milênio se finde. A Bíblia fala de um milênio lá no livro de Apocalipse. Existem muitas sugestões sobre este milênio, mas se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver que guerras e rumores de guerra já aconteceram, que pai contra o filho já se levantaram, que a fome e a peste está no nosso meio, que muitos viriam em seu nome dizendo eu sou o Cristo e já vieram, que o espírito do falso Cristo e do anticristo estaria no mundo e ele está, que um novo templo seria construído em Jerusalém e há mais de 5 anos já está sendo preparado para a construção, que no final dos tempos aqueles que o serviam iriam esfriar o seu amor, que não o reconheceriam quando o veriam. E todas essas coisas já aconteceram e estão acontecendo. O coronavírus veio para dizer um recado para a igreja: Jesus está voltando. Antes do coronavírus tivemos a dengue, ela veio para dizer Jesus está voltando. Há um tempo atrás tivemos o ebola veio para dizer que Jesus está voltando. As guerras, as fomes, o esfriamento, tudo isso está nos mostrando que Jesus está voltando. Irmão Tiago, e o que é que falta? Falta o anticristo se revelar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, eu não sei quando será. Eu só sei que Ele ressuscitou e Ele está voltando. E se nós não nos prepararmos através da palavra, se a palavra não for a lâmpada para os nossos pés e a luz do nosso caminho, nós vamos nos perder no caminho. Nós vamos nos perder na nossa trajetória até Cristo. Ele disse que não nos lançaria fora, é bem verdade. Mas nós mesmos podemos nos perder se nós não olharmos para a palavra. Hoje é um dia para nós refletirmos. Hoje não é dia de chocolate. Hoje não é dia do coelhinho. Não. Hoje não é dia de nos reunirmos com a nossa família para comemorarmos uma data qualquer. Hoje é dia de refletir. Hoje é dia de lembrar. Na sexta ele morreu, foi sepultado. 3 dias ficou no ventre da terra, mas no domingo de manhã, logo cedo, ele estava vivo e estava de pé, dizendo: eu voltei para cumprir a minha promessa na vida da minha igreja, eu voltei para mostrar que eu sou o verdadeiro Salvador deste mundo, eu voltei para cumprir na vida da minha igreja a ressurreição no último dia. Aleluia. Esse é Jesus. Ele fez tudo por você. Aleluia. Esse é Jesus. A única coisa que Ele pede em troca é que creia nele. Creia nele. A única coisa que Ele pede em troca é que você se entregue a Ele. A única coisa que Ele pede em troca é: venha a mim, eu perdoarei os vossos pecados e salvarei a vossa alma. Ai, irmão Tiago, o senhor está pregando para ímpio? Não, estou pregando para crente, que aqui não tem ímpio. Mas até nós que somos crentes, na trajetória da vida a gente se perde, a gente se acomoda, e a gente esquece porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. Nos nossos tempos, a verdade é que nós nos esfriamos na presença do Senhor.
Veja uma manhã como esta. O presbítero Olival falou aqui em cima, a consagração não é para os jovens, é para a igreja. Este templo deveria estar cheio de pessoas e de lenços. Não precisava pregar, muito menos cantar, mas era para as pessoas estarem aqui em lágrimas, lembrando do que Ele fez. Nós choramos por coisas pequenas, mas nós não prestamos atenção no que é grande. E Jesus é grande. O seu sacrifício foi grande. A sua ressurreição foi o maior ato que este mundo já viu. Ninguém tem este poder de morrer e de ressuscitar por si mesmo, mas Ele tem, porque Ele tem a chave da morte e do inferno, e Ele é o autor da vida. Aleluia! Glória a Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, jamais morrerá. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Eu quero viver em Cristo. Eu quero reconhecer todos os dias da minha vida a sua morte e a sua ressurreição, o seu sacrifício. Ele ressuscitou. Nós deveríamos sair gritando pelas ruas: Ele ressuscitou! Para que as pessoas se lembrassem quem é Jesus. Jesus não é Papai Noel. Jesus não é o milagreiro. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o único laço entre nós e o Pai. É o único intercessor. Só Ele tem o poder, só Ele tem a chave, só Ele tem o poder da torneira do oxigênio da sua vida. Ontem, nós perdemos uma irmã nossa para o coronavírus. Foi a vontade de Deus. Está descansando agora, está em paz, feliz. Nós que alcançarem essa graça de ir para os seus braços. Para concluirmos, vou lhe contar um fato que aconteceu em 2014 comigo mesmo. Uma bela noite, no dia 4 de abril, no dia 3 de abril de 2014, eu estava na minha casa assistindo uma conferência internacional missionária. E nessa conferência eu vi 50 almas se renderem a Jesus em lágrimas. E eu chorei. E naquele dia eu disse: Pai, eu queria a unção que esse pregador tem. Que lindo é pregar a tua palavra. E eu adormeci. 4 horas da manhã, um anjo entrou no meu quarto, me pegou pela mão e me colocou de pé. E quando eu olhei para trás, eu estava deitado na cama. Então o que estava acordado era o meu espírito. E o anjo me levou para um monte aqui da nossa cidade e disse: eu vou te levar para te mostrar algumas coisas. E eu voei com ele, não sei como, não me perguntem como, é inexplicável. E ele me levou a 3 países: na Croácia, na França e no Oriente Médio. Na Croácia ele me mostrou uma procissão, na França ele me mostrou uma praça, e no Oriente Médio ele me mostrou uma guerra. E ele disse: vê, todos estão dispersos, mas não sabem o fim trágico que vem sobre eles. Aleluia! Vai e prega o meu evangelho.
Nesta visão que eu tive, a minha esposa me acompanhava com o meu filho, que na época tinha 4 anos de idade. E no braço a minha esposa carregava uma criança de 2 anos. E eu não conhecia. De repente eu estava de volta em Portugal, com a igreja, pregando o Evangelho. E eu pregava e dizia: irmãos, é tempo de arrependimento, porque Jesus está voltando. Ele ressuscitou para cumprir a promessa de vir nos buscar. Todo o resto ele já fez antes, mas agora que ele ressuscitou, só falta ele vir nos buscar. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Então é tempo de arrependimento. Mas o anjo me mostrava que algumas pessoas riam em seu coração quando ouviram essas palavras. Aí Deus me mostrou como será o fim, e não é bonito. Infelizmente, eu vi muitos ficarem e poucos subirem. Eu vi templos inteiros ficarem e algumas pessoas subiram. Eu vi o desespero. Vi. Irmão, o senhor sonhou? Não sei. Eu só sei que eu vi. E eu acordei aterrorizado. No ano de 2016, no dia 6 de agosto, eu fui convidado para vir congregar em Betel, em um desafio que eu tinha feito com Deus apenas na minha cabeça. Uma semana antes, do dia 6, o evangelista Almir de Lima ligou para mim num dia de domingo como esse, às 10h30 da manhã, e disse: filho, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava no templo em que eu dirijo pregando o Evangelho. E Deus me dizia para te convidar para vir congregar comigo. Mas Ele não sabia do desafio que eu tinha feito. E fiz. E vim. No dia 6 de agosto do ano de 2016, eu vim assistir o primeiro culto em Betel e aqui fiquei até hoje. Glórias a Deus. No dia 28 de dezembro do ano de 2017, 10h25 da noite, eu estava em casa. E esse jovem que está aqui de joelho chegou de carro, auxiliar Josué, e bateu a porta da minha casa e disse: varão, evangelista Almir está precisando falar com você e sua esposa com urgência. Eu vou buscá-lo. Eu morava na Rua do Sol 2, sem número, uma casa pequena de apenas 4 cômodos, simples. O meu filho tinha 6 anos de idade. E eles adentraram na minha casa e o evangelista levou um recado e disse: lembro como hoje, que a minha esposa perdera alguma coisa que entristeceria muito ela, mas que em breve Deus faria com que a cicatriz fechasse em algo que ela receberia. Ele disse que um 4º membro na família chegaria. E eles saíram da minha casa pouco antes da meia-noite, 11 alguma coisa, e à 00:35 a porta foi batida e o meu cunhado chegou avisando que o pai dela havia morrido. Então a primeira profecia já havia se cumprido cerca de 1 hora depois. A minha esposa ficou triste e todos vocês lembram que ela tinha recentemente feito uma cirurgia onde ela tinha retirado órgãos do corpo, a qual diminuía a qual diminuía as chances dela poder engravidar, e não era nosso plano ela engravidar. Chegamos em agosto de 2018, eu subi o monte aqui de frente com a minha esposa e meu filho e fomos orar. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo trouxe a seguinte mensagem ao meu coração: Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, o tempo da sua vinda está próximo. Mas antes que Ele venha, as promessas serão cumpridas. Aleluia. Nós descemos e minha esposa engravidou.
no dia 5 de maio, no dia 11 de maio, às 5 horas da manhã, na cidade de Maceió, eu acompanhei o parto da minha filha, e ela veio ao mundo. E quando ela saiu de dentro do ventre, logo a princípio eu não a reconheci, porque ela estava envolta ao sangue e de cor azulada. Mas depois que ela tomou banho, que ela veio em lágrimas e ela veio chorando, e a enfermeira não conseguia acalmá-la, então a enfermeira me chamou e disse: filho, pai, toma a criança, porque talvez ela se acalme com você. E quando eu coloquei a criança nos meus braços, que eu pude contemplar a face da criança pela primeira vez na minha vida, a criança olhou para mim e sorriu, e eu reconheci a criança de 5 anos atrás, que Jesus tinha me mostrado em uma visão. Então a promessa tinha se cumprido. Aleluia. Por que eu estou contando essas coisas? O que é que isso tem a ver com a mensagem? Na sua vida tem promessas. Promessas antigas que talvez você esqueceu. E antes da vinda de Jesus, essas promessas serão cumpridas, se você for obediente à palavra de Deus. Eu sempre procurei obedecer a palavra. Eu sempre procurei seguir a palavra. Não nego, eu peco, como todos nós pecamos. Eu erro, como todos nós erramos. Mas se procurarmos cumprir a palavra de Deus, Ele sempre irá nos surpreender. Porque Ele ressuscitou para que as promessas fossem cumpridas. E todos os dias, quando eu acordo pela manhã, ou eu vou dormir pela noite, eu olho para o céu e digo: Senhor, se o dia for hoje do teu retorno, ou da minha ida, que eu esteja preparado. Vocês são jovens, tem muito o que aprender ainda. Eu já tive a idade de vocês. Vocês errarão demais, mas tenham este pensamento guardado na mente e no coração de vocês. Honrem a Deus todos os dias. Honrem a Deus todos os dias. Tanta coisa, gente, já aconteceu na minha vida, que se eu contar, você vai achar que é mentira. O inimigo muitas vezes me tentou deixar desempregado. Deus veio e supriu. O inimigo muitas vezes tentou tirar a minha vida, mas no último instante, Deus veio e disse: eu estou aqui para te proteger. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E se Ele está vivo, a nossa esperança está viva. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, as coisas boas virão sobre as suas vidas. Não se atente para o dia mau. Não se atente para os problemas. Se atente a ser obediente. Se atente a vir ao culto para entregar aquilo que Ele quer que você entregue, o seu coração. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás nem para frente, olhe para Deus. Saiba que Jesus está sentado à destra do Pai, olhando para você agora. As suas lágrimas o anjo recolhe e leva para Ele. As suas dores o anjo sente e leva para Ele. As suas tristezas, as suas alegrias, os seus desejos são recolhidos e levados a Ele. Aleluia. Ele ressuscitou. Minha filha hoje tem 2 anos. Eu a conheci 5 anos antes dela nascer. E Deus disse: porque eu ressuscitei, as promessas na tua vida e na vida do meu povo serão realizadas. Se você tem promessa, saiba que vai ser cumprida antes dos seus olhos se fecharem neste mundo. Porque o Filho de
Deus foi levantado na cruz do Calvário, foi morto pelos homens, mas ao terceiro dia ressurgiu para dizer: eu estou vivo para dar vida à minha igreja. Aleluia! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. The bonga yaravas the konda yorova kibai ibikonda yaravas nike eriotai eriokoncha yaranamas yara profondi che jasunai kitonda yalaradpunta e vindio ton kan chocesa porque nai haha yarasanti contes na doli kamucho hachaya shikogna kamasa for in the guy rindo ye kai adaba konde na masata yala hako poi idonde yaraba su coche chanya ba sondike hallelujah.